Olá, uma boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. A OMS inclui todo o estado de São Paulo, inclusive a capital, na área de risco de febre amarela. No Rio, a doença que já matou 3 pessoas faz aumentar a procura por vacinas. O Papa Francisco pede desculpas pelos abusos cometidos por padres no Chile. A campeã da ginástica, Simone Biles, revela que foi molestada por um treinador. Você vai ver ainda. O Brasil tem recordes na exportação de grãos e na produção de petróleo. E o Rei Pelé é novamente coroado na festa de lançamento do Campeonato Carioca. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A Organização Mundial de Saúde ampliou hoje a área de risco para a febre amarela no Brasil e recomendou novos cuidados para os visitantes que vêm ao país. Quem tem as informações é a repórter Thaís Araújo. Muito boa tarde, Thaís. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É isso mesmo, foi divulgado hoje um comunicado da OMS, a Organização Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça, indicando um aumento da atividade do vírus da febre amarela, especialmente em São Paulo. Agora, todo o estado de São Paulo, Marcelo, é considerado área de risco, incluindo a capital. Por isso, a recomendação é que todos os viajantes estrangeiros que visitem qualquer parte do estado devem se vacinar. A lista que foi atualizada hoje já incluía algumas regiões de São Paulo, também estados do norte e do centro-oeste do país e algumas áreas aqui do Rio de Janeiro, como o norte fluminense. E por falar em Rio de Janeiro, foi confirmada mais uma morte por causa da febre amarela aqui no estado. Olha, ao todo, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados este ano 4 casos da doença e 3 acabaram em morte. Com isso, tem aumentado a procura da população pela vacina, pela dose da vacina nas unidades de saúde. Nesta clínica da família, na região central da capital fluminense, fila durante toda a manhã. Somente hoje foram vacinadas pelo menos 100 pessoas por aqui. E nós vamos acompanhar agora como foi a movimentação no Rio de Janeiro, na reportagem de Priscila Terezo. A fila é grande e a preocupação também. Como eu tenho viajado bastante para São Paulo, aí eu achei que era importante me vacinar. A gente costuma fazer muita trilha no mato, assim, eu acho perigoso. A senhora está preocupada com a confirmação desses casos recentes? Com certeza, até porque eu preciso viajar na sexta-feira, então eu preciso muito da vacina neles, porque eu vou daqui para outro estado, entendeu? Então eu me preocupo muito. O estado do Rio de Janeiro registrou 4 casos de febre amarela neste ano, com 2 mortes em Valença, no sul do estado, e uma em Teresópolis, na região serrana. Luiz Fernando Valente Rodrigues, de 17 anos, morador de Miguel Pereira, no centro-sul do estado, morreu nesta segunda, após um quadro de hepatite fulminante. A Secretaria Estadual de Saúde investiga se a causa foi febre amarela. Todos os casos registrados no Rio são do tipo silvestre da doença, em que a transmissão acontece pela picada do mosquito infectado. Os macacos são os principais hospedeiros e 4 deles foram encontrados mortos aqui, na Floresta da Tijuca, uma das maiores do estado. Eles foram levados para o Laboratório de Saúde Pública para a necrópsia. Nós já recolhemos no município do Rio de Janeiro 186 primatas, ou seja, macacos e micos, e nenhum desses animais ainda foi diagnosticado a febre amarela. Então existe o monitoramento, existe a vigilância, as nossas equipes de zoonose estão fazendo a vigilância dia e noite aqui no município do Rio de Janeiro. Aqui a gente realiza a necrópsia, retiramos os fragmentos que vão para a Fiocruz e aí nós temos o diagnóstico definitivo da febre amarela. O último boletim do Ministério da Saúde confirmou 11 casos da doença neste ano. No primeiro semestre de 2017, foram registrados 777 casos e 261 óbitos por febre amarela. A vacina é a principal medida de prevenção e controle da doença.
É uma medida simples, é uma medida eficaz, é uma medida segura. O que a gente está pedindo é que a população busque a vacinação. Se houver necessidade e a gente fazer uma antecipação da campanha nacional do Ministério da Saúde de fracionamento, nós poderemos fazer essa opção. Mas no momento nós temos vacina, que a gente conclama a população que venha buscar a vacina para estar protegida em todo o nosso estado. E brasileiros que vão fazer viagem internacional também precisam ficar atentos. 152 países exigem um certificado internacional de vacinação ou profilaxia. Recentemente, Panamá, Venezuela, Cuba e Nicarágua passaram a exigir o certificado de turistas brasileiros. Fernando é analista de comércio exterior e viaja muito. Em 2008, ele se vacinou contra a febre amarela para ir à Paraíba. Na época, o entendimento era de que a vacina tinha validade de 10 anos. Na semana passada, ele precisou se organizar para embarcar daqui a alguns dias para o México, país que exige a vacina, e descobriu que a validade dela foi atualizada para a vida toda. A orientação é que esse documento, mesmo com data de vencimento ali carimbada, você não estava protegido, não havia nenhum problema com isso. Você pedir a segunda via do documento, do certificado internacional, vai vir ali escrito como é feito desde 2014 para até hoje, né, que é vida sem validade, né, para a vida toda. 152 países exigem que os viajantes tenham vacina contra a febre amarela com validade indeterminada. Isso é comprovado pelo Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia. Quem já tomou a vacina alguma vez e já tem comprovante de vacinação, mesmo que antigo, com data de validade delimitada, não precisa tomar uma nova dose, nem refazer o documento. Quem não tem o certificado tem que ir atrás. O certificado é emitido de graça em centros de orientação para a saúde do viajante da Anvisa, que ficam em portos, aeroportos e fronteiras, e também em postos de saúde e hospitais do SUS e clínicas particulares credenciados. A vacina contra a febre amarela com dose fracionada tem validade de 8 anos e não é aceita internacionalmente, mas não é por isso que deixa de ser confiável. Quem decidir viajar depois de tomar a dose fracionada precisa da padrão para conseguir o certificado. Se ela for uma das pessoas que tomou essa dose fracionada e depois vai precisar viajar, ela espera 30 dias, toma uma dose tradicional e pode emitir o certificado de uma maneira tranquila, e com intervalo de 30 dias entre as doses, ela também tem confiança para tomar a dose da vacina sem problemas. A Petrobras anunciou um recorde na produção de petróleo e gás. Em 2017, foram produzidos, em média, 2.150.000 barris de petróleo por dia, um aumento de 0,4% em relação a 2016. Foi o quarto ano seguido em que a produção aumentou. Em relação ao gás natural, a companhia atingiu volume inédito de 79.600.000 metros cúbicos diários, resultado 0,9% superior ao de 2016. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou hoje o balanço do agronegócio em 2017. As exportações de grãos bateram recorde. De Brasília, a repórter Yara Balduino tem as informações. Muito boa tarde, Yara. Oi, Marcelo, boa tarde a todos. Pois é, durante a coletiva, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, destacou que 2007 foi um ano aí com uma super safra. Segundo os dados do Ministério da Agricultura, o Brasil bateu recorde aí nas exportações de grãos de commodities, como milho e soja. No caso da soja, por exemplo, foi a maior quantidade de grãos exportados, 68 milhões de toneladas. E também o maior valor arrecadado até hoje, 25 bilhões e 700 milhões de dólares, 6 bilhões de dólares a mais que no ano passado. Ao todo, o país arrecadou aí 96 bilhões de reais com as exportações agrícolas, o que corresponde a 44% de toda a exportação brasileira. Então, aí o setor do agronegócio ajudou novamente o Brasil com a balança comercial. O superávit, que é a diferença entre as exportações e as importações, ficou em 81 bilhões de reais. Foi o segundo melhor resultado aí que o país já teve. Além dos grãos, o Brasil também teve um resultado positivo na exportação de carne. O ministro ressaltou isso,
esse saldo positivo aí, apesar da Operação Carne Fraca no ano passado. Na época, o ministro Blairo Maggi reclamou muito da forma como foi conduzida pela Polícia Federal, disse que prejudicaria o Brasil. Segundo ele, realmente o país acabou prejudicado aí nessa exportação de carne, mas ele considera que o saldo foi positivo. Já para 2018, o ministro falou que não existe a expectativa aí de uma produção tão grande de grãos, já que 2017 foi um ano atípico, aí, um ano de super safra, mas que o foco do Ministério vai ser a abertura de novos mercados para produtos agrícolas brasileiros que o país produz em grande quantidade, mas que ainda não são exportados, como mandioca e miudezas de carne. E, segundo ele, também o foco vai ser na abertura de mercados em países asiáticos. Marcelo. Obrigado, Yara. O Ministério Público de São Paulo denunciou o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Capês era investigado desde 2016 no caso da máfia da merenda, que vendia alimentos superfaturados para as escolas estaduais. Outras 8 pessoas também foram denunciadas. De acordo com o MP, teriam sido desviados R$1.100.000 de contratos de fornecimento da merenda escolar. Em nota, o deputado disse que terá a oportunidade de demonstrar toda a verdade sobre os fatos e que a denúncia tem cunho político-eleitoral. O governo sofreu ontem uma nova derrota na tentativa de derrubar a decisão da Justiça que suspendeu a posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou um recurso da Advocacia Geral da União e manteve a liminar que impede a posse da ministra. A AGU questionava a competência da Vara Federal de Niterói, que emitiu a liminar, já que ações semelhantes foram recebidas antes em outra comarca. O TRF não aceitou o argumento e ordenou ainda que os outros 6 processos relacionados ao caso sejam remetidos para a Vara de Niterói. A posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho foi contestada na Justiça devido aos processos trabalhistas que ela já teve que enfrentar. Na Venezuela, o governo anunciou ter desmantelado um grupo rebelde comandado por um ex-piloto de helicóptero da polícia. Quem conta é a correspondente Mônica Yanakiev. Essas são as últimas imagens de Oscar Pérez. Foram filmadas por ele durante o tiroteio com as forças de segurança venezuelanas. O grupo estava escondido numa casa que acabava de ser cercada pela polícia. Pérez diz que tentaram se entregar, mas os disparos continuaram. Não querem a nossa rendição, querem mesmo nos matar, foi o que acabaram de nos dizer. Não querem assassinar, não acabam de dizer. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou o desmantelamento do grupo rebelde liderado por Pérez. As forças de segurança abateram uma parte. Mais de 5 foram capturados e estão sendo interrogados. É assustador os ataques terroristas que planejavam executar nesse primeiro semestre, disse. É espeluznante os planos terroristas que tinham para este primeiro trimestre. Oscar Pérez estaria entre os mortos, mas a informação não foi confirmada. Ele era piloto da polícia venezuelana, mas passou a ser um homem procurado depois que o morador da capital, Caracas, tornou pública essas imagens. Em junho do ano passado, Oscar Pérez roubou um helicóptero e lançou granadas contra o Ministério do Interior e a Suprema Corte venezuelana. Desde então, ele tem feito aparições para criticar o presidente, Nicolás Maduro, e chamar o povo às ruas para derrubá-lo. Numa de suas últimas mensagens, Oscar Pérez diz que o governo está com os dias contados. Mas o presidente Nicolás Maduro garante que vai terminar esse mandato e ainda disputar um segundo esse ano. Depois do intervalo, a maior ginasta do mundo diz que sofreu abuso de um ex-treinador. E o Papa chega ao Chile pedindo desculpas por atos cometidos por padres do país.